Olá, vamos falar de um assunto que mexe com todo mundo: compras. O que será que nos leva a comprar? É uma necessidade de verdade ou, tem algo a mais aí? Hoje a gente vai fundo para entender essas forças, muitas vezes invisíveis, que guiam nossos gastos. Vamos ver como a busca por status e por ser aceito, acaba ditando o que a gente faz com o nosso dinheiro. Ok, para começar, que tal um exercício rápido? É um convite para a gente pensar com toda a sinceridade sobre os nossos próprios hábitos. Eu vou fazer umas perguntas e a ideia é só refletir um pouquinho. Não precisa anotar nada, é só um bate-papo mental mesmo. Pensa aí, alguma vez já rolou de comprar algo só porque, sei lá, todo mundo no seu círculo de amigos tinha? Pode ser aquele tênis da moda, o celular do momento. A motivação principal foi essa, a de não ficar de fora? Essa pergunta já dá uma boa pista sobre o poder que a influência social tem na nossa vida, né? E aquela sensação de arrependimento que bate logo depois de comprar, sabe? Aquele momento em que a alegria da compra some e a gente pensa, putz, por que eu fiz isso? Acho que quase todo mundo já passou por essa, né? É um sentimento super, super comum. E para fechar essa primeira parte da nossa reflexão, se a gente der uma olhada no armário, na estante, será que tudo que está ali é realmente necessário? Essa pergunta já nos joga direto no centro do nosso papo de hoje. E aí que tá o ponto, sabe? Muitas das nossas compras não são sobre a necessidade real daquele objeto. Não. São sobre o que ele significa, sobre pertencer a um grupo, sobre ser admirado, sobre não se sentir de fora. É incrível como a pressão social é um vendedor silencioso, né? E olha, um vendedor muito bom no que faz. Beleza, mas como é que a gente pode entender melhor esse mecanismo todo? Existe um jeito bem simples de pensar sobre isso, que é separar as compras em três categorias. Vamos ver como essa organização pode ajudar a gente a ter mais clareza na hora de decidir. A ideia aqui é bem direta: entender o porquê de cada compra. A partir do momento que a gente consegue separar o que é essencial do que é, sabe, supérfluo, ou o que é só para agradar os outros, a gente ganha uma clareza absurda. E com clareza vem o controle. Olha só que interessante essa divisão. É simples, mas muito poderosa. Primeiro, a necessidade. Isso é o básico, né? O celular quebrou, precisa de outro para trabalhar, para se comunicar. Ponto. É funcional. Depois vem o desejo. Sabe aquela promoção imperdível de algo que a gente nem estava precisando? O desconto grita mais alto e a gente leva. E por último, o status. Esse é o mais sutil de todos. É quando a gente troca de celular, mesmo antigo funcionando perfeitamente, só para ter um modelo novo, para se encaixar no grupo. Entender a diferença entre esses três, nossa, é o primeiro grande passo para ter as rédeas da vida financeira. Ah, mas qual o problema de comprar por desejo ou status de vez em quando? Bom, de vez em quando, talvez nenhum. Mas e quando isso vira um hábito? Aí as consequências podem ser bem pesadas. E não só para o bolso, não. Para o nosso emocional também. Pensa comigo, é um ciclo vicioso. O consumo sem pensar leva a dívidas, as dívidas trazem ansiedade, aí vem a frustração de sentir que nunca se tem o suficiente, o que, ironicamente, leva a mais compras para tentar preencher esse vazio. No final, o que sobra é uma baita falta de controle financeiro. E isso, claro, acaba respingando em todas as outras áreas da nossa vida. Para isso ficar mais claro, vamos imaginar uma situação. Pensa na Ana. O celular dela tá ótimo, funciona que é uma beleza. Mas todas as amigas dela compraram um modelo novo. E agora ela também quer, porque sabe como é? Ela não quer se sentir de fora. O aparelho dela faz tudo o que ela precisa, a necessidade técnica ali é zero. A motivação é outra, é social, é o medo de ser deixada para trás. Então, a compra da Ana é motivada por necessidade? Com base no que a gente conversou, a resposta é um sonoro não. A motivação dela é puro status, é o desejo de pertencer. E olha, quando a gente consegue identificar isso nos nossos próprios impulsos, é libertador. É o que nos dá a chance de questionar antes de passar o cartão e virar uma bola de neve. E todo esse papo leva a gente direto para aquela pergunta clássica, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Afinal, dinheiro pode comprar felicidade? Juntar um monte de coisas é o que traz satisfação de verdade? Olha, esse debate é antigo e tem dois lados bem fortes. De um lado, tem a ideia de que o dinheiro ajuda sim. É inegável que ter segurança financeira traz conforto, abre portas para oportunidades e dá uma baita tranquilidade. Já do outro lado, tem a visão de que a felicidade de verdade, aquela que dura, não está nas coisas que a gente compra. Ela está nas experiências que a gente vive, nos relacionamentos que a gente constrói, no nosso crescimento pessoal. A alegria estaria nos momentos, não nos objetos.
Não tem resposta certa ou errada aqui, mas é super importante pensar em que lado dessa balança a gente tende a pesar mais. Certa. E como é que a gente sai desse piloto automático e assume o controle de vez? A resposta está em uma coisa chamada consumo consciente. E o que é consumo consciente? É uma coisa super simples, na verdade. É pensar antes de comprar. É só isso. Não é sobre nunca mais se dar um presente ou comprar algo que se quer muito. É sobre criar uma pausa. Uma pequena pausa para pensar. É transformar um ato de impulso em uma decisão pensada. E como fazer isso na prática? São 3 passos bem fáceis de lembrar. Primeiro, pause e questione. Antes de passar o cartão, se pergunte: isso aqui é uma necessidade, um desejo ou é só por status? Segundo, evite o impulso. Não se deixe levar só pela promoção ou porque todo mundo está comprando. Promoção só vale a pena se for de algo que você realmente precisa. E terceiro, e talvez o mais importante, valorize o que já tem. Às vezes a gente já tem tudo o que precisa, só esqueceu de dar valor. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Quando se controla o dinheiro, se controla a liberdade. No fim das contas, ter consciência financeira não é sobre se privar de tudo. Muito pelo contrário, é sobre ter liberdade. A liberdade de escolher onde colocar seu dinheiro, de investir em experiências que importam, de construir um futuro com mais tranquilidade, em vez de viver como prisioneiro dos impulsos e do que os outros vão pensar. É algo poderoso para se pensar, não acha?